Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos, da Carta aos Hebreus, e dessa feita nós iremos concluir o capítulo 5, fazendo a exposição do versículo 11 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 3, porque a seção é a mesma. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Se eu não me engano, no ano 1221, a Bíblia foi dividida em capítulos. E em 1551, ela foi dividida em versículos para facilitar a compreensão. Mas quando os escritores estavam escrevendo, não tinha essa divisão. Então, eles escreviam de forma linear. Por isso que é bom quando você lê a Bíblia, você lê de forma linear, esquecendo os capítulos e os versículos, você vai assimilar melhor. E a última exposição que nós fizemos foi sobre os dois pré-requisitos para ser sumo sacerdote. Os versículos de 1 a 3 do capítulo 5, o sacerdote deveria ser homem, era escolhido, constituído, referente às coisas de Deus. E tinha que se compadecer daqueles que ele oferecia sacrifício. Ele oferecia sacrifício pelo povo, mas antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia sacrifício por ele e pela sua família, porque também ele era pecador, ele tinha fraquezas. Então, o primeiro requisito, ele tinha que ser homem. O segundo está no versículo 4. Ele tinha que ser escolhido por Deus. Ele tinha que ser escolhido por Deus. E nos versículos 5 a 10, ele vai mostrar que Jesus preenche esses dois pré-requisitos. Ele é homem e o Pai o constituiu. Ele vai citar, para provar o que ele está falando, o Salmo 2,7 e o Salmo 110, verso 4, mostrando que Deus, o Pai, o constituiu para aquela função. No versículo 10, ele fala assim, no versículo 10. Vamos pegar Hebreus capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim: E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele para aqui para trazer mais uma advertência dura. Não tem colher de chá. Ele traz uma advertência séria contra a apostasia, contra a letargia espiritual. Os crentes ali, os destinatários da carta, pararam de crescer espiritualmente, estavam voltando ao jardim de infância espiritual. E eu não sei se você já assistiu Peter Pan, aquele menino que nunca cresce. Eles se tornaram Peter Pans espirituais, tá? Não queriam crescer, queriam ficar eternamente no jardim de infância espiritual. E a vida cristã, ela é progressiva. Você tem que chegar à maturidade. Quando você se converteu, era uma coisa. Com o passar dos anos, você vai ganhando robustez, massa espiritual. Você vai ganhando experiência espiritual, maturidade. E eles pararam de crescer espiritualmente. Então ele para, o assunto sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai voltar a falar no capítulo 7, para trazer uma solene advertência contra a apostasia. Apostasia é abandono deliberado da fé. Apostasia é desertar, ir embora, não voltar mais. Apostasia é, segundo o Novo Testamento, cuspir no prato que comeu. Apostasia é ultrajar o sangue da nova aliança. É jogar pedra na cruz. É cuspir no sangue de Cristo. É defender uma coisa e depois você passar a atacá-la. E era esse perigo que estava rondando os destinatários da carta. Então, do versículo 11 do capítulo 5 e todo o capítulo 6, ele vai chamar atenção para isso. Ele interrompe o assunto do sacerdócio de Cristo para chamar a atenção dos crentes que pararam de crescer, espiritualmente falando. Voltaram ao jardim de infância espiritual. Então,
depois de enfatizar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o autor da carta passa a exortar os crentes, mostrando-lhes que esse não é um tema fácil de compreensão para aqueles que deixaram de crescer espiritualmente. Esse não era um dos temas mais familiares no judaísmo da época. E eu concordo com Simon Kistemaker, no seu comentário da carta aos Hebreus, quando ele diz que o assunto é difícil de explicar, não por causa da inabilidade do escritor, mas por causa da incapacidade de compreensão dos leitores. No texto em tela, o autor subitamente interrompe sua reflexão para fazer uma solene advertência, uma solene exortação, uma vez que aquilo que o aflige é a preocupação ardente com o estado espiritual da igreja, dos destinatários. Tá? Destinatários. Então, essa passagem aqui, de Hebreus capítulo 5, de 11 até o versículo 3 do capítulo 6, nós veremos o escritor exortando, porque ele morde e assopra, né? Ele bate, mas encoraja. E exortar, queridos, é encorajar, é fortalecer, é animar. Isso é exortar. É chamar a atenção, é dar um choque de realidade. Então, depois do versículo 10, dele falar sobre o sacerdócio de Cristo, ele vai interromper para chamar a atenção contra a letargia espiritual, contra a apostasia. O texto diz assim, versículo 11. Versículo 11. A esse respeito, que respeito? Ao sacerdócio eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala no versículo 10. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Não porque ele não sabia explicar, mas por causa da incapacidade dos destinatários. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Essa é a minha tradução que eu uso nas minhas exposições, a NAA. Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Tardios em ouvir, em traduções, né? Com letargia espiritual. Vocês pararam de crescer. Sabe aquele crente que nunca cresce? Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele nunca cresce. Ele nunca progride. Ele nunca avança. Ele nunca sai do jardim de infância espiritual. Ele nunca sai do ensino fundamental, espiritualmente falando. Ele é um eterno pertepã, não cresce nunca. Era o que estava acontecendo com os destinatários da carta. Eles pararam de crescer. Então ele falou, olha, eu estou aqui falando sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Mas eu tenho muitas coisas a dizer a respeito disso, do sacerdócio de Cristo, mas vocês ficaram com preguiça. Vocês ficaram com letargia espiritual. Vocês pararam de crescer. Vocês estão com preguiça de ouvir. Então, o pastor da igreja, ele percebe quando os membros da igreja pararam de crescer espiritualmente. Quando você vê crentes buscando modismos, buscando coisas fora da palavra, né? Crentes que foram ensinados, né, no beabá da fé, nos princípios bíblicos, e de repente a pessoa procura aí profeta para se consultar, procura aí feiticeiros espirituais no meio evangélico. É o que mais tem, falso profeta, tem feiticeiro, tem bruxo, tá? Dentro da igreja, pessoas que largaram a fé, e essas pessoas vão procurar. Quem faz isso, quem anda atrás de profecia, quem anda atrás de profetada, quem anda atrás de profetisa ou profeta, é menino que parou de crescer. Então, ele fala a esse respeito em relação ao sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos muitas coisas a dizer. Ele vai falar lá no capítulo 7. Que coisas são essas? Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aí vem o versículo 12.
Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Olha só que paulada que ele dá aqui. E é interessante, tá? Porque eles não eram novos convertidos, queridos. Quando a pessoa é um novo convertido, você compreende, tá? Você tem paciência, você ensina, ó, meu irmão, é isso aqui, vá por aqui, tá? Você explica os princípios básicos da fé, o beabá da fé, o ABC da fé, porque a pessoa é novo convertido. Mas quando a pessoa já tem um tempo de crente, quando a pessoa já tem um tempo na fé, quando essa pessoa já tem um tempo de caminhada, você vai falar o que para ela? E quando a pessoa não reconhece, tá? Então ele fala, no versículo 12, nos assuntos que envolvem aí o reino de Deus, que envolve a caminhada cristã, vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, levando em conta o tempo que vocês já têm como crentes. Vocês não são meninos espirituais, vocês não são imaturos espirituais, vocês já têm um tempo de crente. E o que aconteceu com vocês? Vocês pararam de crescer, vocês estão de malas prontas para voltar para o judaísmo. Esse é o contexto. Vocês estão de malas prontas para voltar para Moisés. Vocês estão de malas prontas para retornar às tábuas de pedra, retornar às sombras, sendo que Cristo é a realidade. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Os profetas falaram sobre ele. Quando eu me refiro à ordem de Melquisedeque, você vê lá no Salmo 110, verso 4, que Deus, o Pai, falou ao rei messiânico, ao rei davídico: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá é uma promessa. Aqui é uma realidade. Cristo é esse sacerdote eterno, atemporal. Tá? Mudou-se a ordem. Não é mais a ordem de Levi, que foi temporária, que foi provisória. Ele explica no capítulo 7. Então, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, das palavras de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Quem toma leite é criança. Eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar um alimento mais sólido para vocês. Porque se você pegar um alimento forte e dar para um bebê, você vai matar a criança. Se você pegar feijoada, mocotó, vatapá, buchada, dá para uma criança, um bebê, você vai matar, porque o organismo dela não vai suportar aquela comida pesada. Então você tem que dar papinha, você tem que dar leite. Assim é muitos crentes. Muitos crentes é assim. Você tem que dar papinha, você tem que dar leite. Você não pode dar um alimento mais sólido. Sendo que essas pessoas já são vividas na fé. Já têm um tempo na fé. Não são meninos espirituais. Não são novos convertidos que acabaram de se converter, não. Já tem tempo. Chegaram num patamar que, em vez de crescer mais, começaram a regredir. E essa expressão aqui, princípios elementares, ou rudimentos elementares, que é a palavra grega estoicheia, né? Estoicheia, se refere a várias coisas. Na matemática, era o beabá da matemática. Na física, era o beabá da física. Tá? Também era o beabá do alfabeto, o ABC do alfabeto. Eram os princípios básicos. Eram os princípios elementares que todo mundo conhecia. Aqui se refere aos princípios bíblicos, às bases da fé, os princípios bíblicos, ou os princípios elementares da fé cristã, os princípios elementares, os princípios básicos
da doutrina cristã. Então ele tem que voltar de novo ao beabá da fé, voltar de novo ao jardim de infância espiritual da fé, para explicar coisas para eles nas quais eles deveriam ser mestres. E eles passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Isso é triste, gente. Quando você tem que recapitular tudo de novo para a pessoa, sendo que a pessoa já deveria ser mestre naquele assunto, já deveria conhecer aquele assunto, já deveria dominar aquele assunto. Tá? Tem muitos crentes assim, que não crescem nunca. O tempo todo o pastor tem que ter paciência, tem que coçar a cabeça para ensinar o cara o beabá da fé de novo, sendo que ele deveria ser mestre naquele assunto, de tanto falar, de tanto ser ensinado. Então, o pastor, ele tem a necessidade de dar leite para a pessoa, porque a pessoa é um bebê espiritual. Aí vem o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele está batendo pesado aqui. Tá? Não tem para crente maduro. Você pega leve para crente que acabou de se converter. Você pega leve para crente que está engateando na fé. Você pega leve para crente que está no início da fé, no início da sua conversão. Mas crente maduro, crente que já tem costa larga, crente que já tem experiência, tá? É isso aqui mesmo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Quando você pega um novo convertido, ele tem experiência na palavra? Não, porque está no início. Aí você vai falando, vai explicando. Você tem um discipulado para isso. As doutrinas bíblicas, o que é fé, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, o que é o batismo, para que se batizar, a importância do batismo. E você vai explicando detalhadamente para o novo convertido as bases da fé que ele abraçou, as bases da fé que ele aceitou. Então, uma pessoa, tá, que se alimenta de leite, ele é inexperiente da palavra, é inexperiente, porque precisa ser ensinado, tá? Ele é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança, no sentido espiritual. Como uma criança vai querer ensinar um adulto? Como uma criança vai querer tomar a frente e falar algo que ela não sabe? Não, ela tem que crescer primeiro. Ela tem que ter maturidade primeiro. Se tornar adulta para ensinar. No sentido espiritual é a mesma coisa. Isso acontece com muita gente. Pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Cuidado com a letargia espiritual, com a preguiça espiritual. Cuidado para você não estacionar na fé e não crescer mais, não progredir, não evoluir. Senão você estará retornando, você estará voltando ao jardim de infância espiritual. Esse é o perigo que estava rodeando e afetando várias pessoas, tá, dessa comunidade aqui, que ele escreve, tá? E isso acontece hoje. Então, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para os maduros espirituais. Aqui fala de maturidade espiritual. Mas o alimento sólido não é para criança, é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A pessoa madura sabe discernir do alimento sólido, que vai fortalecê-lo ainda mais, que vai firmá-lo ainda mais, do alimento para a criança. Um adulto não vai comer papinha, gente. Um adulto não vai tomar leite que a criança toma. Tem aqueles leites, né? Aqueles potes de leite que é caro. O NAN, o leite NAN, que é caro. Quando a criança tem algum problema, né? Você compra aquele leite, o médico, a pediatra ou o pediatra recomenda você comprar. Tem gente que está tomando leite NAN
no sentido espiritual. Tem gente que está tomando leite materno, espiritualmente falando. Então, uma pessoa que é madura não vai querer tomar o leite não. Não vai querer comprar ou comer papinha, tá? Você pega aquelas frutinhas, né? E você esmaga para dar para a criança comer. Banana, maçã, pera, você faz ali até um suquinho para dar para a criança, que é um alimento de bebê. Uma pessoa que cresceu na fé, que é adulta na fé, não vai querer, porque as suas faculdades estão exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É uma pessoa madura, é uma pessoa pronta para ensinar, é uma pessoa pronta para falar. Então vamos crescer espiritualmente, não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos ficar ou retornar ao jardim de infância espiritual, não vamos ser um Peter Pan espiritual, não querer crescer nunca, avançar nunca. Depois dessa lapada que ele dá aqui, ele fala no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Por isso, que é tudo isso que ele acabou de falar aqui, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, tá? Deixando os princípios básicos, deixando o beabá da fé, que vocês já eram para ser mestres, experientes, por isso, deixando os princípios elementares da fé, da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Tá? Essa palavra aqui, perfeito, no versículo 1, você pode traduzi-la por maturidade. Então, por isso, deixando os princípios básicos da fé, ou da doutrina de Cristo, avancemos, tem que avançar, tem que sair do jardim de infância, tem que sair da fase da meninice espiritual, tem que sair da fase da infância espiritual, tem que avançar, sai daí. Avancemos para o que é perfeito, tá? Para a maturidade, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Faremos isso faremos se Deus permitir. Todas essas doutrinas que ele cita aqui, nos versículos de 1 a 3, eram doutrinas básicas, basilares, tanto do judaísmo como do cristianismo. Isso aqui é um fato. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele levanta 3 parelhas de 2 e evidencia 6 doutrinas que eles ainda estavam patinando e precisavam avançar. Doutrinas básicas da fé. F.F. Bruce salienta que os itens listados entre os ensinos elementares são tão judaicos como cristãos. Stuart Olliott é da opinião que o primeiro par trata da salvação, o segundo das ordenanças e o terceiro do estado final. Ou seja, o primeiro par se refere ao início da vida cristã, o segundo aborda a vida cristã diária e o terceiro aponta para onde vai a vida cristã. Então, rapidamente aqui nós veremos esses 3 pares. Primeiro, o arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Está no versículo 1. O arrependimento é a grande mensagem das Escrituras, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na época que a carta foi escrita, não existia Novo Testamento. A Escritura era só o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala do arrependimento. O Antigo Testamento fala de obras mortas. O Antigo Testamento fala de fé. Tudo isso era para eles serem experientes, porque são os princípios básicos, os princípios rudimentar da fé em Cristo. E o escritor tem que voltar de novo a explicar para eles o beabá da fé. Então, o arrependimento, a fé, é uma das grandes mensagens do Antigo Testamento. E pela fé, todos aqueles heróis, os heróis da fé, que ele vai tratar no capítulo 11, venceram. O segundo lugar, o ensino de batismo e da imposição de mãos. Está no versículo 2. A palavra batismo aqui retrata as muitas cerimônias
de purificação, como a lavagem de objetos e pessoas. Todos esses rituais eram figuras da purificação definitiva que Jesus fez. Agora, todas aquelas abluções cessaram e deixaram de existir. A realidade chegou. A realidade é Cristo. Então, esses são os princípios rudimentares que eles tinham aprendido e haviam esquecido. E ele, o escritor, está relembrando de novo o ABC da fé, o beabá da fé. A questão da imposição de mãos está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e estes receberam o Espírito Santo. Está em Atos 8,17. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e este recebeu tanto a visão como o Espírito Santo. Está em Atos 9,17. Paulo impôs as mãos sobre alguns discípulos de João Batista em Éfeso e estes receberam o Espírito Santo. Atos 19,6. A imposição de mãos foi usada para a ordenação dos diáconos. Capítulo 6, versículo 6 de Atos. Para o envio dos missionários. Atos 13,3. E para o pastoreio da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. A imposição de mãos também está relacionada à cura de enfermos. Está em Mateus capítulo 9, versículo 18. Tá? Atos 28,8. O Antigo Testamento ensina que quando o animal era levado para ser sacrificado, o sacerdote impunha as mãos sobre ele e ao declarar os pecados do ofertante, esses pecados eram transferidos para o animal. Essa imposição de mãos nos animais para o sacrifício era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava na cruz, o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele, que não conheceu o pecado, foi feito por pecado por nós. Se tornou maldição por nós. Então, o ensino de batismo e da imposição de mãos era uma doutrina rudimentar, básica, que o escritor está de novo relatando para eles. Terceiro lugar, ressurreição dos mortos e do juízo final. Ressurreição dos mortos e do juízo final. Os judeus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Está lá em Salmos 16:10, Isaías 26:19, Ezequiel 37:10, Daniel 12:2. Mas agora precisavam entender que isso só era possível porque Cristo ressuscitou. Ressuscitou como a principal primícia, ou a primícia dos que dormem. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Portanto, ele voltar, quando ele voltar, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Tá? Nas palavras de Augusto Nicodemos, os crentes hebreus precisavam deixar os rudimentos para compreender que Cristo é a raiz, o centro, a origem, o objetivo e o fim de todas as coisas. Os judeus também acreditavam no juízo final. Sabia que Deus julgaria os vivos e os mortos, mas agora precisava entender que o juiz que julgará a todos nesse julgamento será o Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Tudo apontava para Cristo. Ele é a consumação de todas essas promessas. Simon Kistemaker destaca que a promessa de Cristo retornará para julgar vivos e mortos. É um ensinamento básico formulado nos 3 credos gerais da igreja, que é o credo apostólico, niceno e o credo atanasiano. O autor faz a exortação em seguida e dá o encorajamento a escrever: isso faremos se Deus permitir. Calvino interpreta essa passagem da seguinte maneira: é como se ele estivesse dizendo, aqui não pode haver procrastinação, porque nem sempre haverá oportunidade de progresso. Não se acha no poder do homem arrancar-se do ponto de partida ao sabor de sua vontade. O avanço de nossa trajetória é dom especial de Deus. Então, não devemos retroceder. Não devemos ficar no jardim de infância espiritual. Os rudimentos basilares da fé cristã, nós temos que saber para ensinar os outros, para ensinar os novos convertidos e não retornar à letargia, à preguiça, a ser Peter Pan espiritual e não crescer nunca mais. Devemos crescer, devemos avançar para chegar
a maturidade. A maturidade. E aqui nós encerramos mais uma exposição bíblica. Se você gostou de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.